Falei para vocês ao longo do programa que a gente ia falar de cuidados específicos. O inverno oficialmente entra agora na quinta-feira e aí a gente vê essas gripes, tem muita gente que tem criança em casa, fica um pouco desesperado, não sabe o que fazer, quais são os cuidados que você tem que ter com a criançada e principalmente com você mesmo. Hoje a gente vai falar sobre isso com você aqui no Revista. A gente está recebendo a doutora Luciana Becker, médica pediatra infectologista do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Não, e falar um assunto para tranquilizar também os pais, Melhor não mesmo. é? Porque a gente fica um pouco desesperado com as notícias que falam, teve um surto de poliomielite lá na Venezuela e aqui no Brasil, será que a gente tem que ficar alerta? Como que é isso? Então vamos tranquilizar os papais, né? Isso. Principalmente mamães de primeira viagem, né? Que no caso sou eu. Muito bem, então queria começar a nossa conversa hoje falando que a gente tem algumas novidades em relação aos casos de poliomielite na Venezuela. Tem uma última atualização da Organização Mundial de Saúde e esse caso não é um surto, é um caso derivado do contágio de outra criança que tomou a vacina. Ah, tá. Como que eu posso explicar? A gente não tem uma disseminação do vírus, apesar de ser muito preocupante as baixas taxas de vacinação no país vizinho, a gente não tem motivo para alarde, como foi pensado alguns dias atrás. Que acharam que tinha se proliferado, né? Que não é o caso. Então Não, todo mundo pode não ficar é o bem calmo caso. em relação a isso. A gente precisa fazer que hoje mesmo saiu uma notícia falando da baixa cobertura vacinal no Brasil, que a gente precisa se dedicar a isso, voltar a uma grande cobertura vacinal como a gente sempre teve. Mas o que você acha que acontece? Por que foi baixando isso? Que os pais foram deixando, as pessoas não foram mais atrás de vacina? O que aconteceu? Existe um movimento anti-vacina bastante crescente e tem deixado os pais inseguros, fake news com vacinas que a gente sabe que são bastante seguras. O programa do Ministério ele é ótimo e ele, se bem aderido, ele é extremamente seguro, a gente não precisaria se preocupar. Claro, claro. Agora vamos falar em relação à vacina, a gente está falando da polio, né? Isso. Quem deve tomar a vacina? Então, a vacina de poliomielite, ela entra no calendário já aos 2 meses de idade. Tá. A gente tem uma vacina segura, que não tem nada a ver com o que aconteceu na Venezuela. Tá. Uma vacina inativa, que não tem como ter transmissão. Isso nas primeiras doses, com 2, 4 e 6 meses. Mas isso já está estipulado? A mãe não precisa requerer, de repente já está estipulado? Não, só ir ao posto de saúde. Tá bom. Aí, com 1 ano, quando a imunidade contra a poliomielite já é boa, a gente recebe uma vacina para melhorar a imunidade. Essa do vírus vivo, do Zé Gotinha, que a gente conhece há muitos anos no Brasil. Então, é obrigatório? Então, é obrigatório. Já está lá, você importante. Não precisa se preocupar em fazer o requerimento de forma alguma. Não, e a gente tem os reforços depois com 5 anos de idade e as campanhas nacionais uma vez ao ano. Então, isso já acontece. Mais uma outra questão para a gente ficar mais sossegado. Com certeza. Mais sossegado. Além da vacina da polio, quais outras que a gente tem disponível, que são necessárias, principalmente nessa época de inverno bem forte? Bom, faz muito tempo a gente tem já no calendário a vacina de pneumococo, também no calendário do Ministério da Saúde, a vacina contra a influenza e contra a meningite, são os mais importantes nesse momento. Já no calendário também a vacina contra a coqueluche. Então, com esse pacote completo, está todo mundo preparado para o inverno. Mas todas essas a gente tem idades específicas, de repente, para tomar a vacinação ou não? O calendário vacinal no Brasil começa ao nascimento e ele, a cada mês, eu tenho vacina com 2, 3, 4, 5, 6 meses. 9 meses, reforços com 1 ano, 15 meses e depois 4 a 6 anos. Sempre apropriado a cada mês, conforme também o sistema imunológico, né, da criança, Isso. E aí vai gradativamente. Exatamente. Tá bom, aí deixa a criança bem calçada. Isso, né? exatamente. E os adultos, por assim dizer? A gente fala de criança, mas aí o adulto está na rua, chega em casa, quais são os cuidados que os pais têm que ter quando chegam em casa, depois que vai ter contato direto com as crianças? Então, a primeira coisa é se vacinar. Sempre. Isso é o mais fácil, né? Eu tomo vacina da gripe, eu tô com a vacinação pelo menos da gripe protegida. Tá. Além disso, eu chego da rua, eu vou nessa situação de inverno evitar situações que eu vou me contaminar. A gente evita para as crianças e deve evitar para os pais. Aglomeração, lugar cheio de gente, lugares pouco ventilados. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, de que fechar janelas e
Deixar tudo muito frio, quentinho. É melhor. O que a gente gosta mesmo é lugares abertos e ventilados. Arejado. O frio a gente resolve com casaco. Tá. Mas o importante é que o ambiente seja bastante ventilado para que os vírus possam não ficar em contato das pessoas. Não, para circular, né? Para ir para outros lugares e não ficar acumulado num lugar só. Isso, eu evitei essa aglomeração, eu chego na minha casa e faço a higiene. Chego em casa... Esse alquinho sempre, viu, gente? Uso sempre. o álcool gel, higienizo bem as mãos, como se estivesse lavando com água e sabão, isso é importante. E, inclusive, o álcool gel é mais eficaz que a própria lavagem com sabão. Ah, é verdade, isso. Mesmo. Ela deixa eu mata aproveitar. muito mais germes do que o água e sabão. Deixa eu aproveitar que o nosso bate-papo está tão bom, assim, que eu acho tão importante e imprescindível todas essas dicas. Eu quero fazer um convite para você que está assistindo Revista da Cidade, entrar no @Revista da Cidade e mandar suas perguntas, as suas dúvidas, porque são muitas. Então, aproveita que a gente está aqui ao vivo para esclarecer todas essas dúvidas de uma vez por todas. Então, higienizar... Deixar a casa toda abertinha. Isso. Né? Claro, eu sei que tá frio, né, minha gente? Mas coloca um casaquinho. Aí você pensa, peraí, vou deixar as janelas abertas. Que tal um aquecedor? Qual é a vantagem e a desvantagem de um aquecedor? Então, a primeira preocupação com o aquecedor é em relação à segurança. Aqueles aquecedores antigos, de resistência, têm um risco razoável de acidentes com queimaduras. Então, a primeira coisa com criança em casa... Perigoso. Perigo com acidente. A gente tem aquecedores mais novos, mais modernos, onde a resistência fica mais para trás ou que não tem a resistência. Só isso já é muito mais seguro. Já ajuda muito, que é aquele a óleo que falam, né? Que é muito ou bom. Ou a gás, alguns lugares têm a gás também. Tá. A grande questão do aquecedor é quando ele resseca muito o ar. Isso acaba também atrapalhando o clareamento das secreções das vias aéreas. Não adianta nada eu não ter os vírus, mas eu ter tudo ressecado no meu nariz, isso atrapalha a respiração. Então, deixar ligado o dia inteiro, esquece. Isso, nunca. Só em momentos mais pontuais. A dica para umedecer um pouco o ambiente... Como? É uma bacia de água, aquela dica bem antiga, uma toalha molhada, uma bacia de água no ambiente. Também cuidado com a segurança, bacia de água no chão, nunca quando eu tenho crianças. Não, e faz a diferença, né? Muita gente não acredita muito nisso, mas faz, você vê que fica um frescor diferente e tal, e você não fica com o nariz ressecado, né? Você sente a garganta mais úmida também. Exatamente. Então, gente, participa. Eu falei, eu vou pedir de novo aqui pra você. Participe aqui no @Revista da Cidade, que eu vou ler suas perguntinhas ao vivo, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, se você tem criança pequenininha em casa, ou mesmo você que quer se cuidar, só você bater um papo aqui com a gente que a gente responde, tá bom? Olha, eu vou dar um recadinho muito importante, mas vou deixar uma perguntinha aqui no ar. Tá. Porque assim, a gente está vendo muitos vírus por aí. É gripe de não sei o que, é influenza daqui. E aí você não sabe qual vacina tomar. Eu posso escolher uma única vacina e me blindar de todas as coisas, ou eu posso tomar todas de uma vez? Então, o Ministério da Saúde tem um calendário muito bom, como a gente conversou. Vacina da gripe é o primeiro passo. Vacina da gripe. Isso. Aquela que sempre está disponível. Sempre está disponível para os grupos de risco. Sim. Mas eu não sou grupo de risco, quero me proteger. Pode também. Tenho um filho pequeno, quero garantir que a gripe não chegue na minha casa. Então vamos vacinar todo mundo que tem contato com as crianças. Vale a pena também. Tá, sempre assim, seguir essa linha, não deixar de vacinar. Exatamente. Que aí a gente não corre o risco, já blinda de uma série de outras coisas. Já não chega em casa, já não levo para casa, já é um bom começo. E essa vacina da gripe, eu consigo ter uma imunidade assim mais resistente em relação às outras gripes, ou não tem nada a ver? Mesmo assim eu corro o risco? O que acontece na época do inverno é que a gripe é um dos vírus só. Tá. E a gente tem vários vírus circulantes que causam sintomas respiratórios. Infelizmente, dos vírus respiratórios, o único que eu tenho vacina é o vírus da gripe. Entendi. O resto a gente precisa daqueles cuidados, como a gente conversou, lavagem das mãos, evitar locais aglomerados. Tá. Isso ajuda. Entendi. Bom, o negócio é o seguinte, a gente falou dos tipos, né, de gripes. Eu fui bem subjetiva, eu falei quais são as doenças respiratórias que a gente tem, principalmente nessa época de inverno. Então, o principal mesmo são as infecções virais. A gente pode ter infecções mais brandas, como o resfriado comum, e infecções mais graves, tanto bacterianas como as otites, sinusites, e mais graves também como pneumonia, bronquiolite. Tem
vários tipos de doença nessa época do ano. Tá, que aí é tão triste, né? A gente fica um pouquinho desesperado, mas tem como se proteger e tem como solucionar, tá, gente? Sim. Tem uma perguntinha do público para você. O nome dela é Renata. Bom dia, ela falou que tem um nenê de 1 ano e 4 meses que foi diagnosticado com faringite. Isso também é do frio? Como podemos evitar? Então, a faringite nessa época do ano, nos pacientes menores de 2 anos de idade, ela é sempre causada por vírus. Tá. A gente precisa evitar da mesma forma, sendo repetitiva mesmo. Lavagem das mãos, evitar local aglomerado, boa higiene. Mas parece bobagem a gente ficar repetindo, mas não é. Porque a gente fala aqui 20 mil vezes, aí você chega em casa e acaba esquecendo, porque não é algo comum que você faz sempre, em né? Em casa é sempre mais difícil, porque eu preciso lembrar que os vírus, eles se transmitem de 2 maneiras. Ou eu vou espirrar e tossir, e essas gotinhas vão espalhar pelo ambiente, e alguém próximo vai entrar em contato e respirar, ou eu tenho as minhas mãos sujas das secreções. Só que quando a gente está lidando com criança, as secreções estão espalhadas. Claro, eu imagino. Então tem que sempre se policiar de não pôr a mão na boca, não coçar os olhos. Isso ajuda bastante para não levar essas secreções que estão no ambiente para o nosso corpo. Nossa, tem que trazer bastante para a consciência, porque eu acho que são gestos muito aleatórios. Você nem tem consciência que está coçando os olhos e tal. É muito comum, né? Já exatamente. Vai normal. Então é só prestar um pouquinho mais de atenção para você não ficar doentinho. Tem uma perguntinha, tem a ver com o que a gente estava falando. Olha, é a Andressa. Ela falou assim que está no final da gestação, já tomou todas as vacinas necessárias, só que ela está perguntando se o marido precisa tomar alguma vacina para não correr o risco de passar algo para o bebê. É o que a gente estava falando, se todo mundo tomar a vacina, tá tudo certo. Essa pergunta é muito boa, então eu espero que ela tenha tomado também a vacina da gripe. Tem a grande vantagem que, tomada no final da gravidez, você vai passar anticorpos para o bebê. O bebê só pode tomar a vacina da gripe com 6 meses. Só que se a gestante toma no final da gestação, ela vai passar proteção para o bebê. Ah, é? Então é muito importante a vacina da gripe na gestante também. Gente, olha tanto para proteger a gestante, que faz parte do grupo de risco, quanto para passar anticorpos para o bebê. E todo mundo que está na casa em contato com esse bebê, vale a pena vacinar. A avó que vem de vez em quando, a pessoa que te ajuda em casa, todo mundo que a gente puder cercar e vacinar pelo menos da vacina da gripe, é muito bom. Tem mais uma perguntinha para você. É a Tina. Obrigada, viu, gente? Vocês estão sendo muito participativos aqui. Ela falou que a pediatra da filha dela é homeopata e, sendo assim, ela restringiu algumas vacinas. Entre elas, a da gripe e também a da febre amarela, porque diz que são muito agressivas para a criança. Mas ela falou que fica insegura em não dar. São agressivas mesmo? Está agradecendo. Aqui tá Tina, mas o nome dela é Tereza, tá? Vacinar da gripe, ela é absolutamente segura. O vírus da gripe está morto, ela não tem como causar infecção nenhuma. A vacina da febre amarela também bastante segura, mas a gente, para garantir essa segurança, eu preciso saber a população certinho que eu vou vacinar. Crianças saudáveis, maiores de 9 meses, então em áreas de risco, precisam vacinar. Precisam, não dá pra gente fechar os olhos para isso, porque é muito sério, né, gente? Febre amarela é uma doença grave. Óbvio. Ó, tem uma perguntinha para você, é a Rosana, até tá elogiando, ótima pauta. Um beijo, obrigada, lindona. Ela falou que teve pneumonia há pouco tempo e tá perguntando se pode tomar a vacina da gripe. Não só pode, como deve. A pneumonia, o fato de ter tido pneumonia mostra que talvez o seu corpo está um pouco mais vulnerável. Então, mais um motivo para se proteger ainda mais tomando a vacina da gripe. Maravilha. Olha, eu quero agradecer a sua participação. Vocês viram, são detalhes que vão realmente fazer toda a diferença, porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar uma gripe muito severa para os seus filhos, ou até qualquer outro tipo de gripe. Todo mundo quer ficar sempre saudável. Sim. Então, é só seguir essa regrinha que você vai muito bem. Deixa eu agradecer demais a sua participação, Luciana Becker, doutora Luciana Becker, médica pediatra infectologista do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas. Me dá um beijo, um ótimo dia para você, viu? Obrigada pelas dicas, viu? Muito obrigada mesmo.